Me permitir comentar o bloco anterior e essas duas perguntas do ouvinte, da seguinte forma. Estamos bem? Nós não estamos mal, dentro do contexto do mundo. Não podemos negar, nós temos que reconhecer o bom que foi feito e entender o que precisamos mudar, melhorar, não é? Para democraticamente decidir, não tem outra forma. Pode ser o pior sistema para decidir, mas é melhor do que viver sob um sistema totalitário e autoritário. Ainda assim, do nosso modo, vamos pouco a pouco evoluindo no nosso sistema político. O Brasil, li ontem num jornal, Folha de São Paulo, de 2003 a 2008, em 2003 ele tinha algo como 53 milhões de pessoas na classe média. Diz o artigo da Folha que em 2011 fechou com 118 milhões, no que esse estudo classifica como classe média. É algo considerável. Então, quanto mais as pessoas melhoram em suas vidas, aumentam também as suas demandas e os diversos graus de demanda, não é? As reformas, todas elas, tributárias, trabalhistas, políticas, terão um sentido se, como sociedade, nós entendermos, pactuarmos o que nós queremos desse país. Se não, fica sempre a reforma política tributária do grupo dominante do momento. E isso, então, eu estou sempre desfazendo a cada ciclo de novo governante o que foi feito. Bom, eu, viajando, eu sou entusiasta do Brasil. E, às vezes, não entendo como podemos ser tão pessimistas sobre o Brasil. Olha, vamos olhar para frente. Nós temos uma costa de 8.000 quilômetros. Precisa ser industrializada, com turismo, com serviço, com energia eólica, com portos, com aeroportos, com ferrovias, com rodovias. Eu tenho uma Amazônia que é 60% do território brasileiro, o maior depositário de água doce do mundo, com um sistema hidroviário que deve ser implementado, deve ser fortalecido. Então, é importante proteger a indústria? Sim, a indústria do futuro. Não a indústria do passado, da década de 50 e 60. Essa ficou no passado. Porque nas relações comparativas, é impossível eu concorrer com a China em produzir um liquidificador mais barato do que eles. Não vai conseguir. Ou produzir uma motocicleta mais barata do que eles. Ou produzir uma roupa, uma camisa mais barata. É impossível no momento. No momento. Contudo, existe uma abundância de capital como nunca existiu na história humana. Ávida a aportar na sociedade correta que indique um rumo. Capital não falta. Existe uma produção de tecnologia nos Estados Unidos, na Alemanha, Noruega, Suécia, Japão, China. E essa produção de tecnologia nas indústrias renováveis, ou na indústria ferroviária, ou nas indústrias correlatas à produção de veículos para rodovias, veículos de construção civil, nas indústrias de porto, a indústria naval, nós já tivemos uma indústria naval forte, deixamos de tê-la, podemos erguê-la. Então, a indústria do futuro deve ser protegida, a indústria do futuro deve ser estimulada, tudo isso que é novo, que propicia um grau e uma facilidade de captação de capital no mundo, porque ele existe para isso, uma facilidade de captação de tecnologia, porque ele existe para isso. Eu posso convidar empresas, universidades para virem ao Brasil, ou enviar estudantes brasileiros a essas universidades, a esse centro de pesquisa e desenvolvimento, eles existem. Então, o debate, quando se dá em erguer barreiras para proteger a indústria do passado, me incomoda, porque isso não vai trazer desenvolvimento ao Brasil. Isso irá trazer apenas um encarecimento dos produtos de consumo pela pela classe média brasileira, que consome a sua roupa, a sua batedeira, a sua televisão.
essa não é a indústria a ser protegida. Mas a do futuro, sim. Ok. Bom, nós temos a terceira ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Alcídio. Alcides? Alcídio, é. Primeiro, quero te perguntar aí ao Miré. Pois não. É porque nós arrecadamos 1,5 trilhão de impostos no ano passado. A presidente da República e nem o ministro da Fazenda divulgou para a população como esse dinheiro foi dividido. Outra pergunta é sobre taxa de juros. As operadoras de cartão de crédito cobram na faixa de 16% ao mês da taxa de juros, aonde o Banco Central não sabe informar o cidadão que eles não têm controle sobre essas empresas. Okay. Então, é óbvio que o que vale é a taxa Selic, que é a taxa oficial do país. Okay. Eu quero saber baseado em que eles cobram isso. Ok, Aldiz, muito obrigado, boa noite, obrigado pela participação. Obrigado. Ricardo. Bom, o posicionamento é interessante do ouvinte, né? Principalmente quando ele, Aldísio, quando ele fala sobre as taxas de juros, ele faz um comparativo com a taxa do cartão de crédito, que é em média 10,69% ao ano, né? Dado recente da ANEFAC, trata que a taxa média de captação de crédito no Brasil é a mais baixa dos últimos 20 anos, 6,33%. Né? Ainda assim muito alta, né? Ainda assim muito alta, é uma taxa de juros mensal, né? Então, quando ele faz o comparativo com a taxa Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos, ela serve de base para as demais taxas. O grande problema aqui no Brasil... Mas não há uma obrigatoriedade para que ela seja usada, né, nesse caso, né? Não, porque a taxa que remunera os títulos públicos, ela serve de base para as demais taxas do mercado financeiro. O problema é que existe uma disparidade muito grande entre a taxa de juros que o governo remunera os seus títulos públicos, uma parte dos indivíduos que aplica também em títulos públicos, com a taxa que é cobrada ao captador de crédito, que é o que utiliza o cartão de crédito, que é o que utiliza o cheque especial, que utiliza o CDC, que utiliza as operações do dia a dia, o cheque especial, né, e tudo mais. Então existe um vácuo muito grande. Esse vácuo é chamado de spread bancário. E aqui no Brasil o spread bancário é um dos mais altos do mundo. Isso está relacionado com o quê? Com o crescimento do crédito, com o índice de inadimplência, né? E com todo o custo operacional que tem isso. Mais ainda a lucratividade dos bancos. Ou seja, se você pegar os balanços que foram divulgados recentemente dos principais bancos do Brasil, que já divulgaram seus balanços, é algo em torno de 11, 14 bilhões de lucratividade ano a ano. Ou seja, o que é que tem que se pensar para o futuro? A gente vai continuar com esse padrão de taxas de juros das operações financeiras que está, e isso também atrapalha qualquer tipo de competitividade. A título de curiosidade, os Estados Unidos hoje mantiveram os juros a 0,25, né? Exatamente. A menor taxa de juros deles, é de 0 a 0,25, é um intervalo, né? A taxa de juros do Japão é 0,10. Isso ao ano, né? A gente está louvando aqui que a nossa taxa de juros saiu de 10, no patamar de 12, 13, e vindo para um patamar de 9,75, enquanto os países estão com taxas mínimas, né? Mas isso daí são as taxas de remuneração dos títulos públicos, das operações financeiras, que é o que o ouvinte, Aldísio, né? Aldísio. Ele se reportou. A gente tem que pensar nisso para o futuro. Se a gente não vai ter capacidade de competir com a China ou com outros países que têm focos, objetivos, que a gente não tem. Ou seja, aquilo que o próprio Meirelles falou, se a gente não tem um norte, cada qual se preocupa com o seu. Ou seja, você não tem um direcionamento de desenvolvimento global. A gente precisa também lembrar que a gente saiu há 20 anos, que não é se falar em rumo de uma nação, nós saímos do militarismo. Então, há 20 anos está tentando correr para uma democracia, aliás, 30 anos, correr para uma democracia consolidada. Repito, em termos de país, isso é pouco tempo, ou não? E outra coisa, quer dizer, você está implantando aqui uma sociedade de mercado e com democracia. Isso não, é difícil você pensar numa sociedade de mercado, com muita diversidade, com interesses privados, a sociedade ficando mais individualista, e pensar num modelo chinês, onde na realidade lá é um modelo em que decide a cúpula e pronto, né? Quer dizer, na realidade a sociedade de mercado ainda não fez as mudanças na sociedade civil.
De forma que a China, que você está aí, ainda tem a força cultural do confucionismo. Aqui né? Você estava eu, dizendo aí, né? Eu gostaria de usar a pergunta do senhor Aldísio, que eu achei própria, mas eu gostaria de fazer uma outra consideração. Às vezes a gente não faz a conexão causa e efeito, não é? Uhum. Olha, nós vivemos em uma sociedade com todas as suas vantagens, mas com alguns pontos negros que nós devemos clarear. Todo cidadão vive numa completa insegurança física, é ou não é? Mas é fruto dessa democracia, né? E todas as empresas vivem numa grande insegurança quanto a crédito. Porque é caro emprestar. E o risco de emprestar dinheiro no Brasil é muito alto. Porque se alguém... Eu costumo dizer que eu acho o cidadão brasileiro um dos mais honestos do mundo. Como eu estou nos negócios há 25 anos, o cidadão brasileiro, alguém de má fé que não queira pagar uma empresa, não paga e não vai lhe acontecer nada. Não é verdade? Mas ainda na assim China, pessoas... no Japão, na Coreia, a dívida é hereditária. Passa de pai para filho, na linha direta ou lateral. De esposo para alguém paga. Quem contraiu, se você não pagar, seu filho paga, seu neto paga, ou seu tio paga, seu irmão. Então, eu vou te pedir licença, a gente volta com você, que eu preciso fazer um breve intervalo, mas você ainda pode participar por meio do telefone 3486-1721. Até daqui a pouco.